Olá, tudo bem? Eu sou Fernando Nogueira, produtor e produtor executivo de projetos audiovisuais. Atuo nesse setor desde 1996. Iniciei minha trajetória como designer gráfico, fazendo animações e vinhetas de aberturas de programas, o que hoje se chama de motion graphics. Como executivo, fui fundador e diretor da Pacto Audiovisual. Logo depois eu me tornei diretor de operações e produtor da TAL, Televisão América Latina, uma associação de TVs públicas de todo o continente latino-americano. Também fui diretor de produção da Polo de Imagem, uma produtora aqui em São Paulo. E em 2015 resolvi fundar, junto com as minhas sócias, a minha própria produtora, onde sou produtor até hoje. A produtora se chama Loma Filmes. Enfim, em todos esses anos eu participei de dezenas de obras, né? Algumas bem conhecidas do público, como o Irritando Fernando Young, exibido no canal GNT, a biografia do escritor Paulo Coelho, exibida no Discovery Channel, várias séries de documentário que foram exibidas no Canal Curta, no Sesc TV, no Cine Brasil TV, entre outros. Na ficção, participei também dos filmes Albatroz, estrelado pelo Alexandre Nero, e o filme Hebe, A Estrela do Brasil, estrelado pela Andréa Beltrão, e vários outros projetos também. Mas enfim, estamos aqui para conversar sobre uma fase, vamos dizer, crucial em qualquer projeto audiovisual, o momento de apresentar o projeto ao mercado. Vamos falar sobre o que é um projeto audiovisual, seus documentos básicos, sobre quais os direitos autorais, enfim, sobre os criativos, quais os modelos de apresentação de projeto que os agentes de mercado já estão acostumados a trabalhar, qual a relação entre o autor dos projetos e as empresas produtoras, quais as formas de financiamento do projeto, leis de incentivo e também um pouco de investimento privado. O que é projeto, né? Bom, todo projeto audiovisual começa a partir das ideias do seu autor ou autores. E a organização dessas ideias em documentos é que realmente resulta num projeto. A primeira pergunta que você deve se fazer é se sua ideia é para um projeto de ficção ou de documentário. Ficção pode ser um projeto baseado puramente na criação de seus autores, ou mesmo inspirado em fatos reais, ou até ainda em obras anteriores, como um livro, uma peça de teatro, enfim. Já o documentário, como a própria palavra já indica, são histórias que realmente aconteceram. E a forma de contar essa história temos dezenas, né? Não é o caso aqui da nossa conversa, mas existem várias maneiras de contar uma história através de um documentário. Não vamos entrar nessa discussão, né, porque existe uma infinidade de subdivisões de gêneros nas obras audiovisuais. Ou enfim, resolvida essa primeira questão, é necessário entender qual a tipologia do seu projeto em relação à duração mesmo, quantos minutos você pretende que aquele projeto tenha. Então a gente pode, vamos dizer, resumir no seguinte: uma obra longa-metragem são obras que contêm mais de 70 minutos de duração, seja ela ficção ou documentário. Uma obra de média-metragem, ela tem no máximo 70 minutos e no mínimo entre 20 e 25 minutos. Isso depende de país para país. Aqui no Brasil, a partir de 25 minutos a gente já pode considerar média-metragem. Um curta-metragem são obras de até 25 minutos. Normalmente 15 minutos é a duração, vamos dizer, padrão e aceita no mundo inteiro. É importante destacar isso porque vários festivais de curta-metragens aceitam obras apenas até 15 minutos. E uma série, vamos dizer, do ponto de vista formal, ela é chamada de obra seriada, tanto de documentário como de ficção. Então são, vamos dizer, histórias organizadas em episódios, né? Esses episódios independem da duração. Pode ser uma obra seriada de episódios de 5 minutos, como de 25 minutos, como de 40 minutos ou de 59 minutos. Hoje em dia é simples de verificar isso até nas próprias plataformas de streaming, né? E é importante falar que isso
funciona também para obras de animação, tá? Também seguem essa mesma, vamos dizer, esse mesmo conceito de duração de obras, né? Vamos conversar um pouco aqui sobre as etapas de realização de um projeto audiovisual. Eu julgo que é super importante que qualquer criativo, autor que queira trabalhar no setor do audiovisual entenda quais as etapas de realização de um projeto. Isso auxilia muito na compreensão do todo e ajuda também nas suas criações, né? Então nós temos 5 etapas. Essas etapas são comuns a qualquer tipo de projeto, seja animação, seja ficção, seja documentário, e isso em qualquer lugar do mundo, tá? A primeira etapa é o desenvolvimento. Nela são produzidas as pesquisas sobre o tema e a história, são escritos os roteiros no caso de ficção, é produzido também a estratégia de abordagem no caso de documentário. Né? Toda essa preparação da história é feita na etapa de desenvolvimento. A etapa seguinte é a etapa de pré-produção. Nela consiste realmente a preparação para as filmagens, a contratação de equipe técnica, de elenco, agendamento de locações para a gravação de entrevistas, preparação de sets de filmagem, onde a equipe de arte trabalha, ensaios com elenco, contratação de equipamentos, de todos os tipos de serviços necessários, como seguro, planejamento financeiro, planejamento jurídico. A terceira etapa é a etapa de produção. É nessa etapa que as filmagens acontecem, né? Quando se tem filmagens fora da cidade de origem, se tem um deslocamento, a, as filmagens em si, vamos dizer, todo, toda a infraestrutura de filmagem é feita na etapa de produção. A quarta etapa é a etapa de pós-produção. Nela é onde temos a edição do material filmado, né, de acordo com o roteiro de edição. Somamos aí aos efeitos de computação gráfica e motion design, a correção de cor, ou a que hoje se chama de grading também em relação à cor, a finalização de vídeo e de áudio, a mixagem, a masterização também de acessibilidade, que é mandatório hoje em dia, e a entrega do filme finalizado para exibição. A última etapa é a etapa de comercialização, é onde os distribuidores de obras audiovisuais oferecem a obra para canais de TV, para plataformas de streaming, para salas de cinema quando se trata de filmes e etc. Essa etapa de comercialização é uma etapa que não tem fim, porque a ideia é que todos os projetos tenham uma vida útil o mais longa possível, né? Então é por isso que até hoje nós vemos filmes antigos na TV ou nas plataformas de streaming, porque os distribuidores daqueles filmes seguem trabalhando, tentando colocá-los da melhor maneira possível para obter, vamos dizer, lucro sobre aquela obra. Agora que já temos uma ideia sobre as etapas de realização no projeto, e que a gente entende que os projetos se dividem em ficção e documentário, e a gente vislumbra também qual a sua classificação em relação à sua duração, se é longa-metragem, se é curta, se é média, a gente vai conversar um pouco sobre os documentos básicos que constituem um projeto audiovisual. Enfim, o primeiro documento que é comum a qualquer tipo de projeto é o argumento. Nele, o autor, no caso de um projeto de ficção, vai contar de forma literária a sua história, como se fosse realmente um livro, sem utilizar as técnicas de roteiro. No caso de um projeto documentário, o autor vai apresentar o assunto que será abordado, qual a sua relevância, qual o formato e dispositivo escolhido para contar melhor aquela história. Esse é um documento que não tem um tamanho padrão. Entretanto, eu recomendo que ele não seja muito extenso. Uma possibilidade é gerar um documento de até 5 páginas. A partir dele, em função a quem você vai apresentar, ou dependendo de um edital ou de uma inscrição que você vai fazer, você pode reduzir ou expandir, vamos dizer, esse documento.
O segundo documento é a sinopse. Trata-se de um resumo do projeto com no máximo de 2 parágrafos. Neste, o autor deve falar como começa e termina sua história. Muitas pessoas confundem esse documento com as sinopses que encontramos na divulgação de filmes e séries na mídia. Essas têm um caráter publicitário. No projeto audiovisual, precisamos dar o spoiler para os avaliadores. O terceiro documento é a descrição dos personagens. Aqui, o autor, no caso de uma ficção, deve descrever de forma literária as características dos personagens, seus traços de personalidade, suas relações com os demais personagens e seus objetivos na história. No documentário, o autor deve apresentar uma pesquisa sobre o personagem da obra, mostrar sua importância, traços de personalidade, curiosidades e sua relação com o tema geral. O quarto documento é o tom e a linguagem. Aqui o foco é a linguagem audiovisual. Falar como a história será contada, ritmo, fotografia, efeitos, tudo que possibilite ao avaliador visualizar a sua obra. Um artifício que pode ajudar é citar referências em outras obras audiovisuais. Em cada obra deve-se destacar qual aspecto servirá de inspiração para a sua obra. No caso de projetos de obras seriadas, seja documentário ou ficção, recomendamos fazer a sinopse de cada episódio, com um tamanho de 2 parágrafos cada. Bom, agora que você já tem o conjunto de textos que compõe o seu projeto, é importante entender que esse conjunto de textos já constitui uma obra por si só, ou seja, é uma criação. E por ser uma criação, ela se torna um bem móvel para os seus autores. Sendo assim, é imprescindível proteger a sua criação. Aqui no Brasil, a Fundação Biblioteca Nacional presta esse serviço de proteção. Lá você pode registrar argumentos e roteiros de obras audiovisuais. Atualmente esse processo pode ser feito online ou através de documentos físicos enviados para a sede da Fundação Biblioteca Nacional. Na tela, o endereço da Fundação Biblioteca Nacional. Uma vez lá, basta procurar a divisão de registrar ou averbar direitos autorais. Você dá entrada no pedido através de um formulário, né? Imediatamente você recebe o protocolo desse pedido de registro e depois de um tempo, dependendo da demanda da biblioteca, você recebe o certificado de registro em seu endereço, na sua residência. É importante destacar que o protocolo desse pedido de registro de argumento é um dos documentos solicitados pela Ancine, a Agência Nacional de Cinema, para inscrições de projetos na Lei do Audiovisual, um assunto que a gente vai falar mais para frente. Outro ponto muito importante é que tanto um argumento como um roteiro, ele pode ter coautoria, ou seja, você pode ter criado aquela obra em parceria com alguém, e isso pode ser registrado dessa forma já como coautoria. É recomendável que os coautores tenham um documento entre si estabelecendo todos os parâmetros, vamos dizer, dessa coautoria. Quem tem mais direitos, se os direitos são iguais, se tem alguém que trabalhou mais ou menos, se isso se reflete, vamos dizer, no direito patrimonial daquela obra. Direito patrimonial dessa obra é dizer quem é realmente dono. Pode ser que uma pessoa tenha trabalhado muito mais, ela tenha 70% dos direitos e a outra 30%. Enfim, isso é muito importante. Também é importante destacar num acordo desse de coautoria quem é responsável pelo gerenciamento daquela obra e pela comercialização. Isso facilita bastante a vida e evita problemas futuros, principalmente quando começar a ter uma negociação com esse argumento com uma produtora ou com algum agente do mercado. De posse desse registro, é comum, é prática no nosso mercado que os autores procurem viabilizar a realização daquele projeto. E muitas vezes o caminho natural é conversar com produtoras audiovisuais, com empresas produtoras audiovisuais. E é nesse momento que se começa a se estabelecer uma relação comercial entre autores e produtoras. E normalmente essa relação comercial se inicia através de uma cessão
ou de uma opção de cessão de direitos sobre esse argumento ou sobre esse roteiro que foi registrado. Vamos dizer, esse acordo ele pode ser feito de forma definitiva, onde a produtora pode comprar os direitos daquela obra e ficar para ela para sempre, ou pode ser também de forma, vamos dizer, temporária, onde a produtora pode estabelecer uma opção de cessão daquela obra, seja argumento ou roteiro, por um determinado tempo, né? E essa pode ser tanto onerosa como gratuita. Vamos dizer, essa negociação, ela é uma negociação livre entre as partes, entre o autor e as produtoras. Entretanto, aqui no Brasil, existe a ABRA, a Associação Brasileira de Autores. Lá se reúnem vários roteiristas, escritores e tal, que discutem sobre direitos, sobre valores de remuneração e tudo. Hoje em dia o mercado tem seguido bastante as orientações da ABRA. É uma forma, é um parâmetro, né, para quem está começando e para quem também já está no mercado. É uma forma de se proteger e também vamos dizer, uma referência muito importante para todos os outros agentes no mercado audiovisual. Quem participa deste mercado? Bom, o mercado audiovisual está sempre em mudança. A consolidação das plataformas de streaming nos últimos anos trouxeram mais atores para esse cenário. De forma geral, vamos entender o papel de cada um desses atores. Vamos lá. Autores são os criadores iniciais das obras audiovisuais. Produtoras são as empresas privadas que empreendem no segmento de produção. Elas captam projetos no mercado, sejam ideias originais de autores ou encomendam serviços de criação. Transformam essas ideias em projetos e apresentam ao mercado a fim de viabilizar a realização, e fazem toda a produção da obra, desde as filmagens à entrega do produto final. Programadoras de TV paga são empresas públicas ou privadas detentoras de canais de TV dentro dos serviços de TV paga. Uma programadora pode ter um canal ou um conjunto deles. Emissoras de TV aberta são organizações públicas ou privadas que possuem concessão governamental para operar TV aberta no Brasil. Plataformas de vídeo sob demanda são serviços públicos ou privados que disponibilizam via web obras audiovisuais. Existe uma infinidade de classificações dentro do vídeo sob demanda. Algumas são serviços conjugados com canais de TV paga, outras são via assinatura, outras funcionam como aluguéis temporários, outros não cobram assinatura, mas exibem publicidade durante a exibição das obras, entre outras opções. O caminho natural para um projeto de obra audiovisual é o autor apresentá-lo a uma produtora e ela, por sua vez, ao visualizar potencial naquela criação, fará um acordo com o autor e, dependendo do caso, também fará sugestões no projeto. A partir dali, também em conjunto com o autor, ela vai preparar uma apresentação para mostrar o projeto ao mercado. Obviamente, quando o autor chega à produtora com a sua ideia ao projeto, o ideal é que chegue o mais completo possível. Isso vai chamar a atenção dos produtores. Todas as intenções, toda a criação estando lá, isso chama muito a atenção e ganha pontos. O acordo que a produtora fará com o autor provavelmente será uma opção de cessão de direitos sobre o argumento do projeto. Normalmente é estabelecido um prazo. Caso o projeto seja viabilizado, é feita uma cessão definitiva. Caso no fim do prazo o projeto não seja viabilizado, os direitos voltam integralmente para o autor. Alguns autores que já possuem experiência e uma trajetória no mercado, às vezes são convidados até pelas mesmas para participar de grupos de desenvolvimento de ideias e projetos dentro das estruturas dela. Mas isso é uma exceção e não a regra. O mais comum mesmo é trilhar um caminho em parceria com as produtoras. Outro ponto importante nesse momento é declarar para as produtoras se há algum elemento dentro da sua história que depende da autorização de terceiros, seja o direito de um livro, ou um trecho de um livro, um personagem pré-existente, ou qualquer outra obra intelectual que não seja do autor. Normalmente, as produtoras reúnem os textos do projeto, aqueles que falamos anteriormente, em uma apresentação ilustrada. O design dessa apresentação
é apenas um sabor do visual que o autor e a produtora imaginam para o projeto. Basicamente, na capa dessa apresentação constam as seguintes informações: o nome do projeto, se é ficção ou documentário, qual o gênero, se é longa, média ou série, o nome do autor e a marca da produtora. Ainda acrescentamos também a logline do projeto. Logline é um texto super curto de no máximo 300 caracteres, que pretende capturar a atenção do avaliador. Ele deve passar o espírito do projeto e despertar a curiosidade. Depois, a sequência de textos. Bom, com a capa concluída, nós precisamos organizar os textos dentro da apresentação. Uma sequência comum no mercado é sinopse, depois argumento, tom e linguagem, descrição dos personagens e sinopse dos episódios. Caso o projeto já tenha algum talento envolvido, como diretor, um ator ou até mesmo uma instituição envolvida, é importante incluir na sequência. E logo depois a biografia do autor e o currículo da produtora. É recomendável que o design dessa apresentação seja de fácil leitura. Normalmente, os avaliadores recebem centenas de projetos e aqueles que apresentam alguma dificuldade de comunicação são prejudicados nessa etapa. Normalmente, essa é uma tarefa para as produtoras, mas é importante que os autores tenham conhecimento dos caminhos para o financiamento de suas obras. Um filme ou uma série é como qualquer outra iniciativa de negócios. Os interessados investem recursos visando obter lucro com a sua comercialização. O investimento em obras artísticas e também no audiovisual é de alto risco. Muitas obras não atingem o retorno esperado. Já outras multiplicam o investimento em dezenas ou centenas de vezes. Além do capital de risco, no Brasil contamos com leis que incentivam a produção audiovisual, através de renúncia fiscal. No âmbito do Estado de São Paulo, temos o PROAC, Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. Com o programa, uma empresa sediada em São Paulo que paga ICMS pode converter parte do imposto a pagar em patrocínio da obra audiovisual. Há também editais do PROAC, que incentivam diretamente obras em diversos estágios de produção. O principal instrumento de fomento do audiovisual no Brasil é a Lei do Audiovisual, que tem como gestora a Ancine, a Agência Nacional de Cinema. Para facilitar o entendimento, podemos dividir a lei em dois grandes grupos de fomento: fomento direto e fomento indireto. Para poder acessar a lei do audiovisual, a produtora deve submeter o projeto à aprovação na lei do audiovisual. Recomendo que isso seja feito através de pessoas jurídicas, por isso que a preferência são das produtoras. Após a aprovação do projeto, a produtora está apta a captar recursos no mercado. No fomento indireto, qualquer empresa privada que possui regime tributário lucro real e que paga imposto de renda pode patrocinar obras audiovisuais. O principal benefício para a empresa é abater 100% do valor do patrocínio no imposto a pagar e ter sua marca atrelada a uma obra audiovisual. Há a possibilidade também de ter participação na receita obtida com a obra, mas esse é um assunto para outra conversa. No fomento direto, temos o FSA, Fundo Setorial do Audiovisual, que investe diretamente em obras audiovisuais. A seleção deste investimento é feita via chamadas públicas, enfim, um processo democrático de seleção. Conclusão: o audiovisual brasileiro vem crescendo a cada ano, e com isso as oportunidades para os novos talentos, incluindo os autores. As políticas públicas, sejam elas federais ou estaduais, têm promovido chamadas públicas exclusivas para o desenvolvimento de projetos. Fique atento. Assim chegamos ao final do nosso encontro. Espero que tenha gostado. Caso tenha alguma dúvida ou queira se aprofundar em algum dos pontos abordados aqui, sinta-se livre para entrar em contato através do e-mail que está na tela. Muito obrigado.